Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, vós sois o iluminador. Ajudai-nos a compreender o sinal que Jesus realiza. Um sinal que nos indica a Eucaristia, mas ao mesmo tempo nos fala do valor da partilha. Ajudai-nos, ó Espírito Santo, a compreender a fome dos nossos irmãos e irmãs e ao mesmo tempo compreender o gesto de Cristo, que alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes, graças à compaixão daquele jovem que colocou à disposição de Jesus tudo aquilo que ele possuía. Ouçamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Procuremos imaginar a cena, Jesus que está mais uma vez cercado pela multidão. A multidão que vai ao seu encontro, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Imaginemos Jesus que se senta sobre um monte, tendo consigo os seus discípulos. É Jesus que se preocupa no que dar de comer àquela multidão. É ele que pergunta aos discípulos: onde vamos comprar pão para que todos possam comer? O evangelista diz que Jesus pergunta aos discípulos para colocá-los à prova, porque sabia muito bem aquilo que haveria de fazer. Entram em cena Filipe e André, aqueles dois que têm nomes dos gregos.
Filipe diz a Jesus: nem 200 moedas de prata serão suficientes para dar um pedaço de pão a cada um. Ou seja, nem mesmo o salário de 200 dias de trabalho serão suficientes para alimentar aquela multidão que nos diz João que contava com 5.000 homens. André, por sua vez, diz do menino que tem consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Para Jesus era o suficiente para alimentar aquela multidão. Não é por um acaso que João diz que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Nós podemos dizer que aquela multidão ao redor de Jesus, quando se assenta na relva, está celebrando com ele a grande ceia pascal. O gesto de Jesus anuncia aquilo que deveria de realizar na tarde que antecedeu a sua paixão, quando, sentando-se à mesa com os discípulos, tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: isto é o meu corpo. Os mesmos gestos que Jesus realiza na ceia, Jesus realiza naquele dia, com a multidão cercada, sentada ao seu redor. Aquela multidão é uma imagem de toda a humanidade, chamada a sentar-se à mesa do Cordeiro, alimentar-se do pão da vida. É uma imagem de todos nós que somos chamados a cada semana a nos sentarmos à mesa de Cristo, para nos alimentarmos do seu corpo e bebermos do seu sangue. O evangelista diz que sobraram 12 cestos. O número 12 evoca todo o povo de Deus. Sobraram 12 cestos de pães. Jesus pede aos discípulos que recolha aquilo que havia sobrado. Isso nos faz nos lembrar aquilo que Jesus diz que nenhum daqueles que o Pai lhe deu será perdido, que ele não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Jesus quer salvar a todos. E o texto termina dizendo que reconhecendo Jesus como profeta, queriam fazê-lo rei. E Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. A grande tentação que acompanha Jesus é fazê-lo rei. E aclamá-lo rei. É a tentação do sucesso, do prestígio. É a tentação da vaidade. Jesus não realiza sinais para chamar a atenção para si, mas para levar as pessoas à fé. A fé no Filho de Deus presente no meio dos homens. Todos nós hoje podemos nos sentir como membros daquela multidão. Todos nós queremos encontrar este pão, encontrar o pão que sacia a nossa fome. Hoje não são poucos, ao contrário, são milhões de pessoas que sofrem por causa da fome. Sofrem por causa da fome porque não há partilha. Porque nós nos desabituamos a repartir entre nós o que temos, o que somos. Que nós nos coloquemos hoje como membros daquela multidão que vai à procura de Cristo.
E Cristo, ao repartir os pães, Ele está nos dando uma lição, antes de tudo, a lição de que quando se partilha aquilo que se tem e que possui, não falta nada a ninguém. Jesus nos diz que está nas nossas mãos a possibilidade de realizarmos o que Ele realizou, quando nós somos capazes de repartir os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos, repartir aquilo que somos e que temos com aqueles que nada têm, aqueles que nada possuem, aqueles que precisam não só de pão, mas de tempo, atenção, afeto, amor. Ajudai-nos, Senhor, a compreender a lógica do reino, a compreender como que a multiplicação dos pães acontece todos os dias quando nós somos capazes de repartir o pouco que temos. Ajudai-nos, Senhor, a compreender que a Eucaristia que nós celebramos não é um rito mágico. O pão que partimos e o cálice que bebemos é o corpo de Cristo, nossa comida, é o sangue de Cristo, nossa bebida, é o fruto do trabalho dos homens. Fazemos compreender, Senhor, que a Eucaristia, que o que nós celebramos, ela é sinal do amor e da partilha que deve haver entre nós, para que o milagre da multiplicação dos pães continue a se realizar em nosso meio. Dai-nos, Senhor, olhos para vos reconhecer no pão repartido, na mesa do pão, na mesa da Eucaristia. Mas dai-nos também olhos para reconhecer-vos na fome dos nossos irmãos, e a reconhecer que está nas nossas mãos repartir o que temos, para que não falte nada a ninguém. A bênção de Deus esteja contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para ti a sua face e se compadeça de ti. Que Ele olhe por ti e te conceda a sua paz. Que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.